dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando das pessoas que vocês gostam. Espero que vocês estejam ficando em casa, usando máscara e lavando as mãos. Gente, a pandemia não vai acabar enquanto a gente não fizer a nossa parte. Ok? Vamos lá. Nossa aula hoje é a aula 3, com o tema A Reflexão Ética Grega, parte 1. Os objetivos da nossa aula serão entender quem são os sofistas, identificar 4 estilos sofistas e caracterizar a ética sofista. 3 pontinhos, simples e fácil. Let's go! Continuando. Você já se perguntou o porquê de estudar as diferentes teorias éticas? O que nos importa saber o que um grego de 2500 anos atrás pensou sobre a felicidade, por exemplo? Eu não sei vocês, mas para mim importa muito. Para mim vale 1000 vezes mais eu tentar entender como uma pessoa de 2500 anos atrás o que ela fazia para ser feliz do que eu ir ali na livraria e comprar uma autoajuda de alguém que nem deve ser feliz, por exemplo. Ética, a gente já viu que é o uso da nossa consciência moral, ou seja, mesmo sabendo que os outros podem não aprovar o que você vai fazer a sua ação mesmo assim, porque você acredita que você está seguindo valores importantes e que a sua ação, ela é uma ação boa. Certo? Então, por que você vai estudar diferentes teorias éticas? Cara, é simples. Estudando diferentes teorias éticas, você consegue se organizar por dentro, conhecendo você, suas emoções, suas vontades e os seus valores, mas também ajuda você a se organizar por fora, como uma sociedade. Imagina que bonito que ia ser se todas as pessoas da sociedade seguissem uma mesma ética. Não ia ter conflito, não ia ter crime, não ia ter nada. Então é muito interessante isso. E eu sei que estudar ética muda pessoas porque estudar ética me mudou. E se me mudou, perfeitamente pode mudar você. Continuando. Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Grande Sócrates, grande pessoa. Como eu queria ter conhecido esse cara e passado tardes e tardes conversando com ele. Eu concordo plenamente. Não tem como discordar desse cara. Continuando, pense nisto. Refletir sobre as diferentes teorias éticas, utilizando para isso os grandes pensadores da filosofia, nos possibilita pensar sobre as nossas próprias vidas, as nossas ações, valores e costumes, assim como sobre a realidade à nossa volta. Isso nos enriquece enquanto seres humanos e nos ajuda a viver melhor e a construir um mundo melhor. Eu acabei de falar isso. Continua. Quem são os sofistas? Os chamados sofistas eram um grupo de sábios que ficaram conhecidos pela cobrança de taxas em troca de ensinamentos durante a antiguidade clássica. Eram mestres em oratória e retórica, e por isso considerados por muitos como malabaristas da verdade. Oratória é a arte de você falar em público, e retórica é a arte de você conseguir construir argumentos para convencer ou para impedir uma pessoa de fazer alguma coisa. Então, oratória e retórica, por exemplo, são as ferramentas que eu uso nas minhas aulas para ensinar vocês as coisas, certo? Mas eu quero que vocês pensem aqui comigo. Toda vez que aparecer sofista num texto para você, eu não quero que você imagine o sofista como um filósofo. Ok? Se a gente fosse comparar o sofista com alguém, ele está mais perto de ser um advogado do que um filósofo. E eu vou explicar o porquê para vocês. Um bom advogado, ele precisa ser muito inteligente para ele conhecer muito sobre a lei, certo? Porque o advogado, ele trabalha com a lei. Então, um advogado muito bom,
Ele pode conseguir prender uma pessoa muito difícil de prender. Mas também um advogado muito bom pode conseguir soltar uma pessoa muito difícil de soltar. Certo? Tanto o advogado que prende quanto o advogado que solta, os dois são ótimos advogados, porque eles têm muito conhecimento sobre a lei. E a lei é a ferramenta de trabalho deles. Essa é a diferença entre o advogado e o filósofo, porque o filósofo ele não escolhe um lado. O filósofo não vai escolher se ele vai defender ou se ele vai acusar. O filósofo sempre vai buscar o lado da verdade, independente do que aconteça, independente, pode ser no meio de uma guerra. O papel do filósofo é sempre buscar a verdade. Então, toda vez que aparecer um negocinho ali de sofista, pense em um advogado. Muito bom em falar, muito bom em escrever. E, digo mais, essa ideia de que o filósofo tem que buscar sempre a verdade, independente do que aconteça, foi Sócrates que deu pra gente. Ele que ensinou a filosofia isso. Sócrates é um grande cara. Continua. Conheça alguns célebres sofistas. Protágoras, Górgias, Hípias e Trasímaco. Só nome bonito, né? Nome grego é engraçado. Mas olha só, Alexandre é um nome grego também, e pra gente parece normal. Agora, uns nomes gregos mais antigos a gente fica, ó, que nome feio. Feio nada. Isso é diferente. Curiosidade. É da palavra grega sophos, que surge o termo sofista, com significado de sábio ou especialista do saber. Ou seja, o sofista ele era um especialista. Se um rei chamasse o sofista para ensinar o filho dele alguma coisa, o sofista ia falar, beleza, é tanto, paga aqui que é nós. Se um rei chamar um filósofo para ensinar o filho dele, o filósofo vai falar, beleza, mas isso daí é verdade ou não é verdade? Porque eu, como um filósofo, só trabalho com a verdade. E olha só, Aristóteles, que foi um dos maiores filósofos da história da filosofia, e não só da grega, até hoje, ele foi convidado por um rei para ser o professor do filho dele. Certo? Então Aristóteles falou assim, beleza, eu ensino seu filho a como ser um cidadão, um bom general, um bom filósofo, um bom atleta. Eu ensino. Mas você vai reconstruir a minha cidade natal. O rei falou, tranquilo, ensina lá o moleque que eu reconstruo sua cidade natal. Então o rei foi lá, ele realmente reconstruiu a cidade natal e Aristóteles foi professor de nada menos, ninguém menos que Alexandre o Grande. O cara que quando foi rei, quando o pai dele morreu e ele tomou o poder, ele simplesmente criou o primeiro grande império da antiguidade, que era o Império Grego, que ia desde a Grécia até as Índias, até a Ásia. Foi um império enorme. Depois do Império Grego veio o Império Romano, que foi muito maior. Mas olha só, um filósofo, sendo professor de uma criança desde pequenininho, conseguiu criar uma pessoa tão inteligente que o cara conseguiu criar um império. Filosofia não serve pra nada, né? É isso que eles falam, né? Tá bom, então. Vamos fingir que a gente acredita. Continuando. 4 estilos da filosofia sofista. Geração dos mestres. O grupo dos mestres da primeira geração dos sofistas. O grupo dos mestres da primeira geração da filosofia sofista e que tinham certas reservas morais. Não sei o que eles querem dizer com certas reservas morais. Eles podiam ter sido mais específicos. Sofistas erísticos. Os erísticos primavam o aspecto formal do método. Não demonstravam a reserva moral que caracterizava os mestres. Eu acho que como reserva moral, eles querem dizer o julgamento moral. Mas eu não sei. Podia ter dado um talento maiorzinho ali. Sofistas políticos. Os políticos sofistas utilizavam as ideias de seus antecessores com finalidades ideológicas, chegando até a teorização do imoralismo. Os caras tentaram teorizar o imoralismo. Advogados. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tem muito advogado bom por aí e eu conheço vários.
Sofistas naturalistas. Grupo tardio da filosofia sofista, que relativizava a lei positiva, privilegiando a lei natural. Lei positiva e lei natural. Vai falar mais pra frente. Depois eu explico. Continuando. O que significa sofista? Qual a arte que os sofistas ensinam? Tá ali no texto, gente. É só voltar o vídeo e só subir o slide. Eu não vou responder, tá muito fácil. Continuando. A ética sofista. A ética do período clássico grego é considerada racionalista, uma vez que a capacidade racional humana é considerada como um meio para a determinação da ação. Os sofistas captaram os acontecimentos e o espírito da época que viviam e alcançaram sucesso principalmente entre os jovens. Cobrando por seus ensinamentos, percorriam diversas cidades respondendo às necessidades do momento. Ou seja, o sofista ia com a moda. O sofista surfava as ondas do momento. Só seguia nas trends. Só falava o que todo mundo falava. Isso não é papel de filósofo, gente. A ética do período clássico grego é considerada racionalista, uma vez que a capacidade racional humana é considerada como um meio para a determinação da ação. Ou seja, racionalista, eu uso a minha razão, certo? O meu pensamento, meu raciocínio. Racionalista, razão, raciocínio. Continuando. A ética sofista. A moral sofista assim, tem sua base no relativismo ou perspectivismo. Ali a frase do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, e portanto também do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Gente, relativismo tem a ver com relativo. Perspectivismo tem a ver com perspectiva. Quando eles falam que um conhecimento é relativo, quer dizer que ele não é um conhecimento único, que vai ser igual para mim e vai ser igual para você. Eles falam que ele é relativo, ou seja, ele vai ter um peso para mim e vai ter outro peso para você. Isso é muito perigoso, porque se você fala que o bem é relativo, quer dizer que uma pessoa pode achar que o bem é fazer uma coisa e que a outra pessoa vai achar que o bem é fazer outra coisa. E a gente sabe as coisas que as pessoas fazem pelo bem dos outros. Então é muito perigoso. O que significa esse relativismo, esse perspectivismo? Cada um vai pensar como o bem e como o mal que ele quiser. O que for conveniente para ele ou o que for um conveniente para o momento. Agora eu posso fazer uma coisa que eu acho que é boa, mas amanhã eu posso não achar mais boa essa coisa. E aí eu não preciso fazer mais. Olha só, é muito perigoso. Sempre que pensar relativismo, pensa naquela frase antiga. Toda história tem dois lados. Porque toda história vai ter no mínimo duas pessoas. E cada pessoa vai ter a sua perspectiva de como vê as coisas. Logo, uma história sempre tem dois lados. Continuando. Relativismo. Não existe verdade absoluta ou valores morais absolutos. Noções de bem e mal que podem ser aplicadas universalmente. Acabei de falar. Olha como é perigoso esse relativismo. Não existe uma verdade absoluta ou um valor moral absoluto. As noções de bem e mal elas não podem ser aplicadas universalmente. Então ali tem uma flechinha da virtude por convencimento. Não existem bem e mal, verdadeiro e falso, pois nada existe. Mesmo que existisse, não seria cognoscível. Mesmo se fosse cognoscível, não seria comunicável. Gorgias era um sofista. A moral sofista perpassa também o niilismo. Tá. Não existe bem e mal, verdadeiro e falso. Nada existe. Mesmo que existisse, não seria cognoscível, ou seja, não teria como a gente conhecer. E mesmo se desse para a gente conhecer, a gente não conseguiria comunicar. Para Gorgias, assim que são os valores. E ele fala ali do niilismo. Niilismo é um negócio perigoso. Eu vou falar só um pouquinho, porque é muito pesado para vocês nessa idade. Mas o niilismo, ele é uma corrente filosófica que acredita... Na verdade, não é nem só filosófica. É uma corrente filosófica, histórica, sociológica, psicológica,
que acredita que as crenças e os valores tradicionais, eles não têm fundamento e que não é qualquer sentido na utilidade e na existência. Então eles associam o niilismo muito com o vazio. A vida não tem um porquê. Essa é uma visão nihilista. É muito pesado para vocês. E sem falar que é uma corrente filosófica que vem lá em 1700, 1800. Então vocês têm que estudar muita filosofia ainda até você chegar no niilismo e você conseguir entender o que eles estavam falando. Não pensem muito nisso. Continuando. A moral sofista está atrelada ao que chamamos hoje de utilitarismo. A virtude é a forma mais idônea de se alcançar a verdadeira vantagem e utilidade. Olha o nome do cidadão. Pródigo de céus. Que nome bonito. O que é utilitarismo? Cada situação é única e você deve avaliar a situação para atingir o melhor resultado. Ser útil à situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não fiquem chocados. São exemplos para a gente imaginar. 2 doentes. 1 remédio. Ou seja, tenho 2 doentes e 1 remédio. Uma pessoa vai ficar sem remédio. Eu, como um médico, como um socorrista, vou ter que tomar uma decisão muito difícil. Eu vou ter que escolher quem vai sobreviver. 2 doentes. Um desses doentes é um senhorzinho de idade, ali nos seus 70 e poucos anos, muito debilitado, muito frágil. O outro doente é uma criança de 7 anos de idade, saudável, forte, mas que está só com aquela doençazinha ali. Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher a criança. Porque a criança, se eu salvar ela, ela ainda tem uma vida inteira pela frente. Ela vai poder ter filhos ainda. O senhorzinho não. Ele já está no finzinho da vida dele. Ele já cumpriu o papel dele. Então, olha só, a escolha vai ser a criança. Mesmo que esse exemplo pareça falso, esse tipo de situação acontece muito, 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 muito. É muito comum. Tanto que todo médico, enfermeiro, socorrista, salva-vidas, todo tipo de agente de resgate, médico militar, eles são treinados nessa doutrina para sempre conseguir tomar a melhor decisão e salvar o máximo de pessoas possível. Só que, às vezes, salvar o máximo de pessoas possível vai significar que ele vai ter que sacrificar outras pessoas. Mas se ele não sacrificar outras pessoas, é capaz que ele não consiga salvar ninguém. Então isso é uma situação muito comum. E olha como é diferente você pegar o utilitarismo em situações extremas, perigosas, e você pegar o utilitarismo como uma regra moral. Continuando, a partir dos debates sobre o bem e os sofistas hípias, nasce a distinção entre lei positiva e lei natural. Lei natural, verdade, bem e igualitarismo. Lei positiva, opinião, discriminações. Eu fui tentar pesquisar sobre isso porque eu não tinha ouvido falar. Lei natural são as leis realmente da natureza. Um exemplo de lei natural, nenhum ser humano consegue respirar embaixo d'água. Essa é uma lei natural, porque são iguais para todos. Ninguém fica de fora. Mas também tem a lei positiva, que pelo que eu entendi, são, o exemplo. Se você comete um crime, você vai perder o direito à liberdade. Ou seja, você vai ser encarcerado. Você vai ficar entre grades, presídio, cadeia. Então tem uma lei dizendo que se você comete o crime, você vai preso. Mas essa lei não serve para todo mundo. Porque se você não comete um crime, você não vai preso. Certo? Então a lei positiva, ela vai fazer diferenciações. Por exemplo, essa lei, que é uma lei para quem comete o crime. Logo, essa lei não serve para quem não comete o crime. Diferente de uma lei natural, que não tem como fugir, serve para todos. Ok? Mão na massa. Você considera que o uso de argumentos para convencer pessoas a respeito de determinado assunto é uma virtude? Como e por que devemos argumentar sobre determinado assunto?
Pratiquem a argumentação. Pratiquem a argumentação. Os caras são demais, né? Gente, quem já escreveu textão na internet militando sabe o que é ter que usar argumento para convencer. Quem trabalha com vendas já sabe o que é usar argumento para convencer. Ou quem, antes da pandemia, precisava pedir para a mãe para sair, para ir no shopping, para ir na praça, sabe o que é você ter que ficar usando o argumento para você conseguir convencer. É normal isso, gente. É normal. Eu, como professor, eu sou cheio de argumentos, porque o meu trabalho é passar o conhecimento e convencer. Então faz parte isso. Continua. Organize um debate com a sua turma, defina o tema, defina as regras, escolha o grupo de oposição e defesa e escolha um mediador. Cara, se vocês gostarem da ideia, eu até posso organizar. Quem quer fazer um debate aí, manda um no chat. Manda um. Quem não quer participar, não manda nada. Se tiver gente suficiente, a gente consegue. Se vocês não quiserem também, tá tudo bem, gente. Não é um crime, tá? Não precisa ficar triste. Continuando e finalizando. Sofistas foram um grupo de sábios da antiguidade clássica que ficaram conhecidos por cobrarem taxas em troca de seus ensinamentos na arte do convencimento. A moral sofista tem base relativista. Ela passa pelo niilismo e também pelo que conhecemos hoje como utilitarismo, além de ser fonte da distinção entre lei natural e lei positiva. O utilitarismo é um negócio muito interessante. Eu, quando fiz o meu TCC na faculdade, fiz minha monografia, eu fiz sobre ética prática, que é diferente de ética teórica. Ética prática é quando você pega a ética e você cria ela, você formula ela simplesmente para resolver questões práticas. Então, assim, eu peguei um exemplo de um filósofo que ele fala de utilitarismo. Ele fala que independente da situação que você esteja, você sempre tem que avaliar a ação que você vai tomar para você tomar a melhor ação possível. Certo? Aí eu fiz um link com outro filósofo, que ele fala assim: a gente consegue perceber nos animais que eles têm sensações iguais a gente. Por exemplo, se eu pegar um ferro quente, sabe? Ferro quente que está com a ponta vermelha e queima. Se eu pegar esse ferro quente e cutucar uma vaca, essa vaca ela vai gemer de dor, ela vai correr, porque ela não quer sentir dor. Se eu pegar esse ferro quente e eu colocar isso, cutucar uma criança, a criança também vai gemer de dor e vai chorar e vai sair correndo. Então, a criança e a vaca, eles tomam a mesma decisão quando eles estão sofrendo dor, quando eles estão sentindo dor. Então, a minha conclusão foi: se toda situação da minha vida eu vou ter que pensar para tomar a melhor decisão, e eu sei que a vaca sente dor igual a criança, por que é permitido a gente criar e matar vacas, mas não é permitido a gente criar e matar crianças? Minha conclusão foi que existe um negócio chamado especismo. Vocês conhecem racismo? Racismo é um preconceito entre raças. Vocês conhecem sexismo? Sexismo é um preconceito entre gêneros, entre sexos. E eu descobri o especismo, que é um preconceito contra espécies. Então, o ser humano, ele se julga tão superior que ele faz outras espécies passarem por coisas que nenhum ser humano gostaria de passar. E isso daí, para mim, é hipocrisia. E como eu sou vegetariano, eu já era na época da faculdade, foi isso que eu fiz. Eu formulei uma teoria prática de ética. Legal, né? A minha teoria era utilitarista também. Porque se machuca um, também vai machucar o outro. Eu tenho que pensar nisso quando for tomar a minha decisão. Essa é só uma curiosidade que passou na minha cabeça aqui agora. Tá bom? Tranquilo, gente? Fechou? Não esqueçam de fazer os exercícios do Classroom. É de lá que vai vir as notas e a frequência de vocês.
Não se esqueçam de ficar em casa, não se esqueçam de usar máscara, não se esqueçam de lavar as mãos. A pandemia não vai acabar enquanto a gente não fizer a nossa parte, ok? Um beijo no coração de vocês e falou!